Opa, como é que vocês estão, meus vagabundinhos? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? O botãozinho. No episódio anterior, o Prota finalmente conseguiu capturar todos os espíritos que faltavam, até mesmo o Venta junto com os shaders do Minecraft. E agora tá pegando a sua recompensa final. Um item incomparável. Ele não esperava que um item comparável desse iria dropar tão cedo assim pra ele. E ainda mais com esse efeito único incluído nele. É capaz de lhe dar um aumento em 25 em uma das suas estatísticas enquanto está ativo. Já que menciona que até mesmo invocações do usuário contam, ele provavelmente vai ser capaz de ativar esse efeito sem ter que ir diretamente contra os inimigos. Acha que o próximo é o outro item que ele ganhou. Esses são os elementos diferentes para cada tipo de espírito, já que diz que da sua escolha parece que só pode escolher uma. Então, como ele é um invocador das sombras, obviamente vai escolher o das sombras. Começa a juntar energia negra dentro do seu corpo. Expandir o seu espaço das sombras também. Isso significa que ele pode ter uma nova sombra agora mesmo se ele quiser. A única coisa restando é a barreira espiritual, que ficou mais forte por causa dos tipos de espírito que ele coletou. Agora que está conseguindo até mesmo 10% de resistência mágica. E por último, o título que ele recebeu foi esse: proprietário de um item incomparável. Um jogador, depois de coletar um certo número de itens incomparáveis, é um ótimo título, já que é bem difícil de conseguir. Acha que vai acelerar o passo a partir de agora. Vai voltando pra cabana dos maguinhos, mas os bichos tá tudo safado dormindo, tirando uma soneca. Já acordo rapidinho falando: ei meu parceiro, é o senhor Snowman. E o Prota falando que quer inspecionar seus recipientes. A Doroteia fala que estava curiosa sobre quando ele voltaria. Ele capturou os bichos ou matou todo mundo? O Prota fala que capturou todos, mas pode considerar eles como os mortos. Ele não faz ideia de como abrir o recipiente outra vez. Ela fica pedindo para dar uma olhada no cinto do homem. Fica perguntando por que isso tá assim. Que merda é essa? Manda ele esperar por um momento. Ainda são aprendizes de mago, então não tem muita certeza sobre o recipiente para espíritos. Mas como o mestre está visitando hoje, pode mostrar isso pra eles. E nem vai demorar muito. Vai chamar ele, ele vai chegar aqui rapidinho. Já manda um pombo azul pra chamar o mestre. Se eles são membros do Zodíaco, pode ter conhecido eles antes. Pergunta o nome do mestre deles. O Cleitinho fala que ele se chama Blyme. Ele é um pioneiro da magia de granizo. Talvez conheça ele. O Prota fala que não é tão bem educado assim. Infelizmente, nunca ouviu o nome dessa pessoa, mas promete que vai gravar o nome dele em suas memórias. Então, o Cleitinho pergunta se ele conhece o Grão-Duque da Geada, o lendário arquimago que fundou o Zodíaco. O Prota fala que sim, já ouviu esse nome antes. Oficialmente existe 12 torres mágicas em Pandeia. Cada torre recebeu o nome de uma constelação do Zodíaco. E a pessoa que fundou o Zodíaco não foi ninguém menos que um mago chamado de Grão-Duque da Geada. Fala que é ele. Ele também foi uma das suas peças. O Cleitinho fala que há muito tempo atrás, quando o Blaine foi retirado pela Muralha do Despertar, ele recebeu a ajuda do Grão-Duque da Geada para passar essa muralha. E depois disso, ele se tornou mundialmente conhecido como um pioneiro da magia do granizo. E o Prota falando: ah, é aquele garoto. Ah, mas não é nada não, pô, relaxa. Só estava tentando dizer que entendeu. Ele parece ser uma pessoa incrível. O Cleitinho fala que sim, e não está dizendo isso só porque é o nosso mestre. Ele é uma pessoa incrível que viu o Grão-Duque da Geada em pessoa. O Prota fala que agora sim se lembra dele. No passado, ele podia sentir as suas emoções, estavam fugindo do seu corpo. Não sente angústia e nem sentia tristeza. Isso realmente estava certo. Como a magia do granizo era um tipo de magia de gelo, ela tinha as mesmas características e efeitos colaterais. Uma vez que alcança o nível de maestria, você atinge a parede do desaparecimento, que apaga suas emoções. Se você tiver alguém que possa te guiar através desse despertar, você vai poder superar os efeitos negativos e alcançar um nível maior ainda. E quando o Blaine alcançou aquele nível, ele, o Grão-Duque da Geada, ajudou ele a superar isso. Se o mestre desses dois é o mesmo Blaine que ele conhece, então não tem por que se preocupar com isso também. E o
Blind já chega falando que eles são preguiçosos no treinamento, não é? A Doroteia fala pro mestre dela que estava esperando que ele invocasse uma fênix com feitiço básico. E o Snowman está te esperando bem ali, meu parceiro. O Blind fala que é o responsável por gerenciar os magos enviados da torre. Prota fala que ele iniciou o grupamento primeiro. Ele é diferente da grande parte dos magos que são orgulhosos demais para dar um cumprimento de mão. O Blind fala que ele é a pessoa do incidente da montanha pontiaguda. Ouviram falar dele até mesmo longe de Konguri. Ouviu que ele trouxe o seu próprio recipiente de espírito. Queria dar uma olhada. Pede para ele que entenda que vai usar magia para analisar isso. É apenas um processo. Começa a tacar a mão e já fica surpreso. E pergunta onde ele conseguiu o cinto. O Prota diz que recebeu de uma pessoa que conhece. O Blind já vai usando o seu congelamento cerebral. E o Prota se perguntando por que ele usou isso nos próprios discípulos. O Blind fala que sente muito, é que isso é algo que os seus aprendizes não podem escutar, não pode permitir que ninguém escute o que ele está prestes a dizer. E Snowman, isso é um item perigoso. O cinto funciona restringindo os poderes dos novos espíritos dentro dele e os usando em harmonia, mas já que você está restringindo ventas shaders, dois espíritos bem hostis, se torna impossível de alcançar a harmonia. Se esse balanço delicado for perdido, os poderes individuais dos espíritos podem se combinar em um único só, e se isso acontecer, pode dar merda. Prota pergunta se é impossível restringir essas coisas. O Blind fala que sim, não seria um problema se estivesse cuidando desse balanço por conta própria, mas está avisando ele, pois parece que ele não tem um poder relacionado a isso. Por isso quer fazer uma proposta. O que ele acha de fazer um acordo por esse item com a Torre do Aquário. E o Prota tem algumas opções, mas ele fala que recusa. O Blind fala que faz sentido até. Ele também procuraria por outro método se tivesse um item raro como esse. Mesmo assim, espera que não ignore seu aviso. Esse cinto vai inevitavelmente causar um problema algum dia, então ele tem que tomar cuidado. E se isso acontecer e precisar de algum motivo para visitar a Torre do Aquário, manda ele usar um convite. O Prota fala que duvida muito que vai voltar nessa torre algum dia, mas o Blind fala que nunca se sabe o que acontece no futuro. Pode chegar uma hora em que ele vai precisar de ajuda, ou até mesmo você pode acabar ajudando a torre. Prota fala que ouviu que o pessoal do Zodíaco sempre paga bondade e hostilidade em dobro, né? Eles devolvem bem mais hostilidade do que bondade, mas não é como se fosse ignorar a bondade que recebem. Independente disso, espera ansiosamente pela visita dele. Sente como se estivessem muitas coisas para fazerem juntos também, e desfaz o seu congelamento. E a Doroteia falando quando foi que eu caí no sono? O Blind diz que o convidado deles capturou todos os tipos de espírito e quer que ela registre isso exatamente como ele diz. E a Doroteia sem entender falando que ele capturou todos, até mesmo shaders. E parece que ele era o motivo do desaparecimento dos aventureiros. Tem certeza que precisam compensar ele direito. E aqui, Prota vai ganhando seus pontos. Ele apoiou com êxito a reparação da pedra de barreira. Luvas e uma arma e uma capa também. São todas para invocações. É como se ele soubesse que ele usaria essas coisas. O Blind fala que cada item raro no mundo inevitavelmente passa pelas duas torres mágicas. Espera que ele possa considerar esse presente como uma comemoração pelo nosso primeiro encontro. E o Prota falando, tá bom, obrigado pelos itens, meu parceiro. A Cleitinha fica dizendo que o que aconteceu nas montanhas não era mentira. Ele talvez seja especial, não sabe simplesmente, mas teve uma sensação estranha olhando pra ele. Isso significa que o mestre também deve ter sentido algo diferente. O Blind fala que não sabe, mas iremos saber quando ele visitar a Torre Mágica novamente. A Cleitinha fala, pera aí, Torre Mágica? Então você usou o feitiço de congelamento em mim de novo, mas eu já pedi pra você não usar essas coisas em nós, seus discípulos, mestre. Mas ele não liga e só vai embora. Todo mago é assim mesmo. O Prota vai chegando na tabela de classificação mais uma vez. O homem tá com 920 mil pontos, 500 mil a mais que o segundo lugar. Além da diferença entre ele e o segundo rank, os outros aventureiros são bem parecidos. O nível de habilidade deve estar se padronizando a partir de agora. Ele pode descansar ou continuar trabalhando. Não se passaram 20 dias desde a sua última partida. Deveria checar suas recompensas antes de entrar de novo. Títulos básicos e normais. Ele ganhou um mantinho de venta. É um item praticamente feito à mão para invocadores. Um efeito bônus que ilumina um lugar escuro.
é bem útil. Ele tá feliz que não vai ter que se preocupar em carregar uma tocha nunca mais na sua mão. Ganhou também a luva de espírito de proteção. A maior parte dos machucados em batalha são considerados ferimentos sérios, mas isso seria mais que o suficiente para lidar com um ataque furtivo no braço ou na perna. E por último, o item de qualidade tesouro que ele recebeu nessa aventura, Graça dos Shaders. Tem um efeito muito bom e aumenta sua sabedoria em 15 também, mas tem uma coisa que lhe incomoda. Invocadores da sombra são divididos em duas categorias. A primeira é um invocador que usa um pequeno número de elite, são invocações bem poderosas. O segundo é um invocador que usa inúmeras invocações de baixo nível. Obviamente ele é um dos primeiros. Esse é o tipo de invocador que precisa desesperadamente de efeitos que aumentam os atributos das suas invocações. Mas mesmo que os atributos das invocações sejam de suma importância, esse item tem o efeito de diminuir os status das invocações. A arma que ele está usando agora é o Cajado da Lua Cheia, e o aumento de atributo que ele dá para a sua sabedoria não é muito diferente do que a Graça dos Shaders. E como bônus, ele é bem útil, mas é difícil de decidir. Com uma situação como essa, ele não tem outra escolha. Vai até a casa de leilão, precisa vender um dos dois. E o pessoal aqui furando fila, brigando. A casa de leilão de Nobira é uma das maiores encontradas no sul de Pandeia. Tem muita gente. Nobira é praticamente onde incontáveis tesouros se originam. Portanto, muitos vendedores e corretores vêm visitar a casa de leilão. Para receber eles, uma função de procura de itens foi criada, parecida com a função de comunidade na Associação de Aventureiros. Sem essa função, a casa de leilão teria se tornado uma bagunça incontrolável e contra-intuitiva. Primeiro, ele tem que vender todos os consumíveis desnecessários que ele ganhou nas suas aventuras. Como ele não tem um talento negociação, é muito mais fácil para ele receber um preço justo por esses itens aqui do que qualquer outra loja. Os consumíveis vendem na hora, agora tudo que resta é checar por itens que vale a pena sua compra. E se ele procurar usando a categoria exclusiva para invocadores, já fica surpreso falando o que? É uma língua de sogra? Quer dizer, uma língua de galota? Como isso tá na casa de leilão? Galota é um nome genérico dado às cobras pretas encontradas nas ruínas da grande floresta. Ele não caçou esse item especificamente porque ele poderia aparecer em qualquer lugar na grande floresta. Acha que alguém já conseguiu. É um item que qualquer invocador das sombras iria querer. Ele pagaria qualquer preço por esse item. É óbvio porque não vendeu. Tem a desvantagem de envenenar o usuário e seu preço também está extremamente alto. Mesmo se ele utilizar todo o ouro que ele tem com ele agora, não seria nem o suficiente para pagar o preço mínimo. Isso significa que ele tem que tentar entrar em contato com a pessoa que iniciou esse leilão. A atendente já se chama Rita. Ela fala que é gerente da casa de leilão. Ele quer registrar algum item, então ele só precisa colocar em cima da mesa. O Prota já vai colocando a sua bola negra em jogo. E a Rita surpresa falando, caramba, que item é esse? Qual seria o preço mínimo para esse leilão? O Prota fala, relaxa, baratinho pô, 200 moedas de platina. E a Rita surpresa falando, caramba, senhor tem certeza que quer colocar um preço tão alto? Um comprador pode acabar não aparecendo. E o Pro tá pensando que tem um tempo de sobra e não tá com pressa para mudar de arma de qualquer jeito também. Esse vai ser o preço. A Rita diz que, no entanto, gostaria que ele voltasse à casa de leilão todo dia, considerando o valor do item que ele está vendendo. O melhor para ele seria o dono da língua Calota entendesse a sua intenção e tentasse por uma troca. Deveria comprar algumas coisas antes de ir embora de novo. E a Rita já vai secretamente para uma sala dos fundos. E nessa sala ela entrega um bilhete pra um cara com uma aparência não muito legal, todo feio. E o Pro tá dizendo que tem uma boa chance da pessoa que tenha leiloado a língua de Galota seja um indivíduo famoso e habilidoso nessa área. Na Associação de Aventureiros de Nobira, ele diz que provavelmente é membro de uma facção de caçadores de ruína. Deveria checar a comunidade de aventureiros para ver a situação de Nobira atual. Ele começa a olhar tudo, vê que tá tendo uma briga entre Rek e o pessoa chamado Dibo. Ouviu sobre eles enquanto procurava informações sobre a Chão. Escutou que tinha grandes facções de caça a ruínas em Nobira, mas acho que todos eles estão tensos agora que a balança do poder mudou com o colapso da facção do Burgo. Além disso, todo mundo quer saber quem é esse privado fodão. O Miaong também tá na cidade.
Prota fala que os resultados dessa batalha não interessam pra ele. Ele deveria preparar um lugar pra ficar, apenas isso. No outro dia, já vai de novo na estalagem, pegando um quartinho. O dono fala que aquela casa ali é a mais perto, pode ficar com ela. Depois disso, já vai na guilda de comprar informações. Eles pedem desculpa, mas não conhecem nada sobre a pessoa chamada Chão. No entanto, eles têm informações sobre o caçador de ruína que adquiriu o tesouro que ele precisa. A língua de Galota, que foi a leilão, é confirmada ter vindo de uma facção que recentemente foram explorar as ruínas, como esperado. Também tem um rumor que a facção do Kibo anteriormente teve arma em suas mãos, como o Kibo também é um invocador das sombras. Essa informação ainda precisa ser confirmada. E o Kibo foi pego usando sua rede de informação interna freneticamente para procurar um certo item. Prota fala que essa informação valeu seu dinheiro. Kibo é o nome do líder de uma das maiores facções dos caçadores de ruína em Nobira. Ele é um invocador das sombras como ele. A pessoa que colocou a língua de Galota a leilão tem uma boa chance de que ele foi envenenado pelo veneno das sombras. E mesmo que a língua de Galota seja um item de qualidade tesouro, ele é um item abominável por conta da sua desvantagem. E o item que ele tá procurando provavelmente deve ser um antídoto. Tá tudo de boa por agora, é melhor se ele fizer isso primeiro. Vai olhando a casa de leilão e o pessoal vendo que tem uma arma lendária lá, aquela bolota preta por 200 moedas de platina, mas acham que ele não vai conseguir vender aquilo. E no outro dia o Prota já volta e a Rita fala que ele veio cedo, hein? Ele está aqui para checar se teve alguma atualização, mas ninguém deu um lance na graça de shaders. E como ela sugeriu, talvez seja melhor ele abaixar um pouco o preço. Mas o Prota fala que não pretende abaixar. Mas talvez ele esteja aberto a uma troca também. Particularmente ele não tem nada em mente, mas seria justo considerar algo do mesmo preço. A Rita fica perguntando o que ele acha da língua de Galota. Foi registrado com um lance mínimo similar também. E o Prota só rindo, falando que sim, interessante. Não seria tão ruim assim. A Rita fala que se for desse jeito, deve dar andamento nas coisas também. Com uma carinha toda sapeca. O Prota fala que se ela está dizendo isso, ela conhece o dono. A Rita fala que acabou se tornando responsável pelo item deles, no entanto não pode dizer nada ainda, mas pode informá-los. O Prota fala que se for assim, pode entrar em contato com eles e depois me dar atualizações. A Rita de novo já fica nervosa vendo ele embora. E atrás da porta tá de novo a pessoa feia, uma aparência estranha. Nada tá indo tão fácil quanto ele achou que iria. Ele comprou essa flor da escuridão de um mercante da loucura. Deveria processar ela primeiro, mesmo que ainda não tenha encontrado uma invocação adequada. E mesmo que ele pudesse comprar a maior parte dos materiais necessários para processar, ele não consegue encontrar gelatina de delírios e percursos históricos em lugar nenhum. Ele vai ter que preparar um antídoto para o veneno da língua de Galota também. Um ingrediente chave para isso é bem raro no sul. Não sabe o que faz, mas ele talvez ache desconfortável se ele aparecesse a qualquer hora. Quando quiser comprar algo, era só rasgar o convite. Ele não queria usar isso a não ser que precisasse, mas acha que não tem escolha também. Vai entrando de novo naquele sonho na sua mente. Fica se perguntando cadê a Janete, mas tem mais de uma pessoa. O vendedor mascarado manda ele ser bem-vindo e o Prota pergunta se todo mundo é mercante. Ele fala que sim, ele conheceu um de nós em um encontro prévio antes. E o Prota pergunta cadê a Janete, meu nego? Mas eles falam que não pode encontrar. Para manter uma troca justa, ele é apenas um indivíduo que foi pego na fusão dos mundos. No entanto, eles juntam uma quantidade incrível de loucura para eles mercantes. Qualquer um deles gostaria de ser lembrado por ele. Prota fala que então eles sabem que ele só compraria com a Janete se soubesse que ela está aqui. Pergunta o que ele tem que fazer. O mercante fala que não é nada, eles só vão mostrar algum dos itens. Se ele gostar de alguma coisa, tudo que tem que fazer é pagar com a loucura. Mas o Prota diz que já fez uma promessa com a Janete, meu parceiro. Mas o mercante diz que já sabem o fato de que ele fez uma promessa para ela, mas isso não seria uma troca justa. Na verdade, uma restrição foi imposta nela por ter feito essa promessa com ele. Prota fala que entendeu, mas ele só quer que mostre os itens que ele realmente precisa agora. Todo mundo começa a mostrar mais garras, falando que esse brinco dele vai aumentar a força dele uma vez por dia, dando um poder imenso. Os outros começam a mostrar vários tipos de itens, são todas coisas caras e únicos, mas não é o que ele tá precisando. Na outra ponta, ele vai vendo duas coisas suspeitas. Fala que encontrou ela, hein, Janete? Você tava aí. A Janete já cai na risada, falando que avisou pra eles.
no fim só iam machucar a autoestima dele se tentassem fazer algo. E eles se perguntando o que ela fez com esse cara, como ele sabia. A Jeanette fala que é porque eles estão aqui apenas para vender itens. Ela tá aqui para deixar eles comprarem. Eles realmente não entendem a diferença. Se eles não sabem, estão fora. Melhor sair daqui, seus lixos de terceiro. Todo mundo fica com raiva, falando que vão voltar a si mesmo. Isso não é da conta dela, ela não pode mandar no mercado. A Jeanette fala que ficaria triste se ele não tivesse reconhecido ela, hein? O prota diz que percebeu na hora, quando viu os itens. Primeiro, a gelatina do delírio, e o outro, o pó de erva venenosa de qualidade rara. Como ela sabia que ele precisava disso? A Jeanette pergunta se ele esqueceu que foi ela quem vendeu a flor negra. Obviamente, ela sabe como processar isso, mas o fato que um humano qualquer como ele, que foi pego na fusão dos mundos, também sabe o processo de fusão, é completamente outra questão. Então, ele não é um humano qualquer. Circunstâncias únicas podem acontecer na fusão do mundo. Acha que ele é uma delas, mas manda não se preocupar, ela não é tão sem vergonha a ponto de expor as fraquezas dos seus clientes. Prota fala que isso explica a gelatina, mas como ela sabia do pó de erva venenoso? A Jeanette fala que tem acompanhado os movimentos dele recentemente. De qualquer jeito, é 3.000 de loucura pelos 2 itens. O prota aceita e pergunta se ela tem algo mais. A Jeanette pergunta se ele sabe quem ela é. Uma titã da indústria. Trouxe calça legging para fazer agachamento na academia. A qualidade é loucura também. Como raro foi listado normalmente, esse é um item qualidade tesouro. Pergunta se ela não vai fazer um desconto para ele dessa vez. A Jeanette fala que é um preço justo, já que ele tem certeza que ele sabe bem agora. Ela é muito melhor que os outros mercantes da loucura. E o Proto já fala que não pode negar que ela é incrível. Fala que quer perguntar uma última coisa. O que exatamente eles fazem com a loucura? A Jeanette diz que loucura é tudo para eles, mas ele já sabe disso. Até para as pessoas que eram deuses deles, que venderam ele por isso. O Prota já fica só o ódio, lembrando dos seus amigos que não eram tão amigos assim, quando descobriram que ele não era um deus. A Jeanette fala que quase se esqueceu de dar o convite de novo, toma aí. Espera que na próxima troca seja divertida também. Manda ele não morrer. Não quer perder um cliente que trabalhou tanto pra ter nesse tempo todo. O Prota já começa o processo pra tentar fazer a gelatina. Agora o antídoto deve ficar pronto depois que ele ferver isso por umas 6 horas. Fazer o antídoto não foi difícil, mas como ele ia processar a flor das sombras também, não deveria ser um problema se ele usasse do jeito que está. Mas os mercantes da loucura acabaram de me dar os materiais que ele precisava. O pó da vitalidade. Com esses materiais ele tá mais do que pronto para começar o próximo passo do processo. Já vai plantando a sua florzinha, começa a ficar regando e ela cresce bem rápido com a farinha de osso. Ele não pode se satisfazer só com isso, vai completar esse processo não importa como. Ele terminou de cozinhar, mas fez uma gelatina com um cheiro podre. Tenta de novo, mas o homem é muito ruim na cozinha e sempre tá dando errado. Na terceira tentativa também dá errado de novo. E finalmente, numa quarta, ele fez uma gelatina de um dia nublado. Fala que finalmente está coletando a recompensa dos seus esforços. Invocadores das sombras não podem usar invocações sombrias em alvos com certo nível acima deles. Ele só consegue ficar mais forte lutando contra inimigos mais fortes e transformando eles em invocações. Eventualmente ele vai chegar em um limite, conforme as aventuras fiquem mais difíceis e os inimigos com nível mais alto. Mas a gelatina de um dia nublado pode diminuir essa diferença em 30 níveis. Ela permite que ele adquira uma invocação poderosa, mas quando ele deve usar isso? Ele tem que pegar a invocação mais forte que for possível. Mas já vão batendo na sua porta. É o dono falando que tem um visitante, ele queria que saísse por favor. Julgando pela quantidade de pessoas lá fora, ele acha que ele veio aqui com a facção toda. Onde é que ele deveria ir? Mas lá fora, ele já fala que nem precisa. Veio rápido porque é bastante impaciente. Agora que tem certeza que ele já sabe disso, ele é o Kibo. Você planeja me deixar do lado de fora, meu Nengue? Prota fala que tá um pouco bagunçado aqui dentro, mas se você não se importar com isso, sinta-se em casa, meu parceiro, pode entrar. Do lado de fora, o resto do pessoal fica apenas vigiando. O Kibo fala que não tem necessidade de ficar em guarda. Ele não é nada mais que uma besta que perdeu suas presas.
ele só tem algumas pessoas que gostam de se preocupar demais. Embora só more uma pessoa aqui, o cheiro é muito ruim. O Prota fala que tem o motivo dele, mas o Kibo diz que vai aceitar isso, já que ele deixou entrar mesmo com ele aparecendo de repente. E quando ia começar a conversa, já escuta uma batida na porta falando: Kibo Ajushi, me deixa entrar, é perigoso, ela quer ficar com ele aí dentro. Não para, continua uma batida cada vez mais pesada, como se fosse uma mulher louca e frustrada. O Prota manda deixar entrar, pô, ela não vai parar até a gente deixar. Ela acaba entrando e quem entra é a Mira. Diz que ele deveria ter feito isso desde o começo, ela não ia ficar quieta. E o Kibo falando que ela é uma criança engraçada, ela é uma transferida também. A Mira fica perguntando quem é o palhaço aqui e que merda de cheiro horrível é esse. Prota diz que essa garota parece ter 21 anos, no máximo 23. Ela deve ser a neta dele, por aí. O Kibo fala que ouviu dele sobre a Rita, ele quer trocar os itens. O Prota fala que disse pra ela que trocar seria muito melhor do que não receber uma oferta apropriada. Então sim, o Kibo fala que tem certeza que ele também sabia que ele era o dono daquele item que ele pediu. Ele pôde perceber, ele não estava nem um pouco surpreso quando ele apareceu na porta. Prota fala que com um tesouro como esse, ele não estaria surpreso com que ninguém menos aparecesse. E aí Mira com raiva falando: e aí, transferido, se sabe por que estão aqui, manda ele parar de joguinho estúpido e vão fazer a troca logo, estão com pressa. O Kibo manda ela ficar quieta e aprender as coisas, ela é muito arrogante. Prota fica só aqui falando: qual foi, meu parceiro? Fala pra mim por que tu precisa do tesouro. O Kibo pergunta se ele está ciente da situação atual de Nobira. Prota fala que se ele está se referindo sobre os caçadores de ruína como estão no limite por uma guerra que vai já acontecer. Isso é o que está acontecendo, certo? A guerra está para começar. Embora a balança seja mantida na cidade por essas facções, Reka e Dojo são agressivos, enquanto Shu e eles são mais moderados. Era inevitável desde o começo. Prota pergunta como essa guerra não aconteceu antes disso, mas o Kibo fala que era porque o Bogo estava lá. Embora sua facção fosse menor que as outras, ele era perverso e brutal. Ele sempre procurava por pontos fracos, tipo uma hiena, e da mesma forma, todos tomávamos cuidado com ele. Prota fala que todos estavam preocupados de que ele poderia atacar vocês depois que estivessem enfraquecidos. O Kibo fala que sim. Ironicamente, ele era o único mantendo a paz. Uma terceira via também e uma forma de manter a paz. Então atualmente, Shu e ele são os mais fracos em estratégia e em parte também de outras coisas. Não tem ninguém para manter Reka sob controle. E o Prota pergunta se nem ele. O Kibo fala que já avisou, ele é apenas um bicho que perdeu suas presas. E a Mira falou que ele não deveria falar isso com alguém que ele nem confia ainda. Mas o Kibo fala sobre confiança. Não é algo que pode ser criada quando não há nenhuma desde o começo. Preste atenção, assim como eu não confio nele, ele não confia em mim. Então como a confiança pode aparecer pela primeira vez em uma situação como essa? A pessoa que está em uma situação mais preocupante e é um espaço para confiança. É assim que funciona nesse mundo, infelizmente. Prota fala que a mão dele está preta, mas não do mesmo jeito que a mão amaldiçoada do Myeong deve estar afetada pelo veneno sombrio. Isso significa que ele usou a língua de Galota. Pergunta por quê. O Kibo diz que foi precipitado. Borgo desapareceu. Rek e Dojo formaram uma aliança e começaram a lhe pressionar a cometer um erro, pensando que deveria responder imediatamente. Prota pergunta do Shu, mas o Kibo fala que ele não é nada mais que um covarde que teve sorte depois que o líder original morreu. Ele pode estar ouvindo agora, mas ele poderia facilmente se juntar às outras facções se a situação ficar pior. E se isso acontecer, é o fim de Nobira. Rek e Dojo tratam os transferidos como escravos e eles tomam tudo deles. Trabalho, ouro, eles às vezes simplesmente os vendem também. Já tem um número bem grande de transferidos que perderam suas vidas tentando se opor a Reka. A Mira diz que Reka é um desgraçado louco. Alguns transferidos se juntaram à expedição dele e voltaram com um corpo sem alma. O Kibo diz que tem rumores que ele mata os transferidos por diversão, embora seja praticamente um fato hoje em dia. Prota diz que ele já passou do ponto, hein? Pergunta por que precisa do seu tesouro para evitar isso. Mas o Kibo fala que só quer algo que tem o mesmo valor comercial. E o Prota, sem entender, foi o mesmo valor.
Você realmente tá me dizendo que o tesouro que tirou do seu braço é tão valioso quanto o meu? O Kibo fala que isso não é um item que pode ser vendido e não vale nada. Como ambos não podem ser vendidos, eles não valeriam a mesma coisa. Mesmo que esteja fazendo isso, é uma coisa boa. O Prota pensa por um tempo, fala que é muito melhor pra ele se aceitar a troca desse jeito. Seria problemático se Rika dominasse Nobira. Como ele é um transferido, não tem nenhuma forma que ele pensaria favoravelmente a um grupo que intencionalmente tem eles como alvo. Se a facção do Rika ficar mais forte, monopolizando tudo, inevitavelmente vai ter que lutar contra esses caras também. E como ele seria o único lutando contra eles, faria as coisas ficar mais difícil também. Ele não quer que a situação de Nobira fique pior. A Mira fala que ele não vai trocar nada. Vamos embora, já esperaram muito. Falou pra baixar a expectativa. Transferidos só pensam neles mesmo. Mas o Kibo manda ela se acalmar, ela é uma transferida também. Eles só não se acostumaram com esse mundo. Eles não são família ainda. Prota fala que ouviu que um caçador de ruínas pode dizer o valor de um item muito rápido. Então, qual valor você daria pra esse item, meu parceiro? O Kibo diz que parece algum tipo de medicina ou outra coisa. E a Mira já fica enchendo o saco e manda ela calar a boca por um segundo. Fala, olha isso aqui. A sombra do seu braço começa a sumir um pouco. Prota pergunta se ele sabe o valor desse item. E o Kibo surpreso fala, não pode ser. É o antídoto para o veneno das sombras. E a Mira surpresa falando que o antídoto está dizendo que isso aí consegue curar você. E o Kibo nervoso perguntando o que ele quer por isso. A língua do Galota. O Prota fala que a toca já tá na mesa. Ele quer tesouros, materiais raros ou informação que ele ache útil. O Kibo diz que já vendeu tudo que eles tinham para se preparar para a guerra contra o Rika. Ele consideraria nossa situação. Prota fala que não sabe. Acha que já foi mais generoso do que esperava com ele. E a Mira sem entender, falando como assim ele tá sendo generoso e gentilmente com a gente. O Kibo fala que ele está se referindo ao fato de ter mostrado pra gente a intenção de trocar o antídoto. Apenas pense sobre o que aconteceria se ele tivesse levado isso para o Rika ou o Dojo. É exatamente como o Kibo disse. Ele deve estar tentando ler minha intenção agora. Deve ter percebido que nós construímos um pouco de boa vontade e que mostrou isso com muita consideração, mas a boa vontade acaba aqui. Se Kibo não vê através da situação corretamente e estragar algo, ele vai imediatamente retirar a troca. O Kibo já vai dando uma dentada na sua mão. E a Mira perguntando se ele sabe o que tá fazendo, não deveria fazer isso. Mas o Kibo fala que não tem chance. Se ele quiser pagar um preço justo, só tem essa coisa. Esse é o nosso símbolo. Como ele pode ver, a única coisa que pode simbolizar ele mesmo, proteger sua família, é o mais importante que ele tem. O aviso do lobo, a qualidade é tesouro. Prota fala que esse é um anel com efeito de alarme, hein? Muito bom. Vamos trocar por isso. E o Kibo fica dizendo pra ele usar bem, meu parceiro. É um item muito legal. No final das contas, ele não tirou esse anel por 20 anos. Agora, porque ele não testa o efeito da poção, já vai tacando ela goela abaixo. Fala que pode sentir ele queimando na garganta. Mesmo o licor mais forte que já bebeu não é comparado com isso. Prota diz que sim, até porque é um veneno. E a Mira já vai ficando com raiva, falando que o que tu fez com o nosso chefe, seu maluco? Mas o Kibo manda todo mundo parar com isso. Julgando pela dor, ele não está mentindo, mas claramente ele faz efeito. Todo mundo fica surpreso que o braço dele está melhorando de novo. A Rita já aparece do nada, falando que vão continuar com a transação, considerando que ambos deixaram os itens com ela. Ele pode trocar assinando apenas o papelzinho. Ele fica com a língua do Galota e pergunta que merda ele tá fazendo. Mas o Kibo, usando o orbe, manda ele não ficar com raiva. É apenas uma piada. Mesmo ele assim, ele está um pouco triste pelo fato de que ele não ficou nem um pouco surpreso com essa habilidade. Ele sabe que a troca dele já está feita, mas tem um pedido. Ele quer a ajuda dele na batalha contra o Rika. E acabou!